Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques da semana. Porque a Apple vai alterar a produção do iPhone e escolheu a Índia para aumentar a fabricação do aparelho. A gigante do varejo online Shein anuncia uma loja física no Rio de Janeiro com 5.000 peças produzidas no Brasil. Negócio no espaço. A SpaceX de Elon Musk já vale mais do que Nike, Airbnb e Uber. Disputa pelo paladar brasileiro. A rival da Argentina, Havana, chega ao país com 15 lojas até 2024. E uma pesquisa da Grant Thornton revela o ânimo e os entraves do empresariado brasileiro para 2024. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. E vamos abrir o programa indo direto ao Rio de Janeiro, porque a Shein decidiu abrir uma loja na cidade. É isso mesmo que você ouviu, a varejista asiática que mexe com o varejo no mundo, sobretudo no Brasil, vai abrir uma unidade física no país. Mas é bom avisar que essa loja é bem temporária. A expectativa é um movimento tão intenso que o tempo máximo de permanência na loja será de 2 horas. Ela está de olho aí nas vendas do Natal, do Ano Novo. Essa loja começou a funcionar ontem, na última sexta-feira, no Fashion Mall, um shopping que fica em São Conrado, na zona sul do Rio. Nesse local estarão disponíveis cerca de 11.000 peças, entre elas 5.000 já produzidas por aqui no Brasil. Para ter acesso à loja, os interessados tiveram que fazer um agendamento prévio e gratuito. De acordo com a Shein, a medida visa garantir maior controle de acesso à loja e uma experiência de compra mais confortável a todos. Agora, você pode estar perguntando, né? Qual é a vantagem de ir à loja física da Shein ao invés de manter a compra online? Bem, primeira vantagem é poder ver a peça presencialmente, né? Antes de decidir comprar. E a segunda vantagem é que todos os clientes terão 15% de desconto sem valor mínimo e também 20% de desconto para compras acima de R$400. A loja temporária da Shein vai ser breve, como eu falei. Ela vai funcionar até a próxima segunda-feira, dia 18. A Shein, como a gente acompanha aqui no Business, tem revolucionado o mercado da moda no Brasil com produtos de baixo custo. E o modelo de produção é o mais surpreendente da varejista. São aproximadamente 2.000 novos produtos testados todos os dias. Agora tem um segredo, esses produtos, na verdade, eles não existem. Eles são exibidos no site, no aplicativo da marca e com a ajuda da inteligência artificial, a empresa decide quais peças realmente devem ser produzidos segundo a demanda e, sobretudo, o desejo dos consumidores. Saindo de Shein e indo para o iPhone, porque tem planos ambiciosos da Apple para ampliar a produção de iPhones na Índia. O Wall Street Journal, ele revelou na última semana que a gigante de tecnologia pretende colaborar com seus fornecedores no país asiático para fabricar mais de 50 milhões de iPhones anualmente, isso já nos próximos anos, o que representa aí cerca de 1/4 da produção global anual da Apple. É muito relevante essa notícia para a Apple. Embora a Índia seja atualmente o segundo maior mercado de smartphones do mundo, depois da China, os dispositivos caros da Apple têm enfrentado desafios para conquistar participação de mercado no país. Essa iniciativa de expansão quer justamente aprimorar a presença da Apple no mercado indiano de smartphones. Ainda de acordo com informações do jornal, uma fábrica da Foxconn já está em construção no sul da Índia, com data prevista para iniciar as operações em abril e com uma meta de produzir 20 milhões de iPhones e outros dispositivos anualmente nos próximos 2 a 3 anos. Além disso, a Foxconn também planeja estabelecer uma segunda instalação semelhante na Índia. E, paralelamente, o conglomerado indiano Tata Group também estaria planejando a construção de uma grande fábrica para a Apple na Índia. Segundo um relatório, a Tata prevê que a instalação empregará
50 mil trabalhadores, com o início das operações previsto para o final de 2024. Essa expansão na Apple, da Apple na Índia é parte aí de uma estratégia para diversificar a cadeia de suprimentos da marca, que atualmente é dominada pela China. A Apple iniciou a fabricação de alguns dos seus iPhones na Índia em 2017 e no ano passado anunciou que produziria os seus dispositivos iPhone 14 no país em vez da China. Portanto, haja iPhone sendo produzido agora na Índia. Mudando agora de empresa, mais uma empresa de sucesso de Elon Musk avança. Dessa vez é a SpaceX. A SpaceX vale hoje cerca aí de 180 bilhões de dólares. Isso significa que ela vale mais do que marcas conhecidas no mundo todo, como Nike, Uber e Airbnb. Poderosa, né? Cada vez mais há uma amostra do potencial desse mercado no espaço. A exploração espacial é algo crescente e as oportunidades de negócios cada vez aumentam mais. Prova disso é que alguns dos homens mais influentes e ricos do mundo, como esse sujeito aqui que está dançando no telão do business, tem o Jeff Bezos também eles estão nessa seara do espaço. E não tem tanto a ver com explorar Marte ou enviar os humanos para uma viagem ao espaço, como muita gente pensa. O dinheiro de uma empresa como a SpaceX vem de um negócio chamado Starlink, que fornece internet de alta velocidade via satélite. O segredo, portanto, não é olhar tanto para o espaço, viu? É mais olhar aqui para a Terra, para o nosso planeta, porque tudo que estiver lá em cima, gerando valor aqui embaixo, será uma grande oportunidade e é isso que o Elon Musk está vendo há muito tempo já. E muita gente chamou ele de louco com a SpaceX, hein? A receita, que é todo o dinheiro que entra com a venda de um produto ou serviço da SpaceX em 2023, será de 9 bilhões de dólares. E o que muita gente achava coisa de lunático, né? Eu mesmo lembro muita gente falando disso, é uma realidade. A SpaceX de Elon Musk, como eu falei, já vale mais do que muitas e muitas empresas e marcas aí conhecidas no mundo, como a Nike. Falando ainda em Elon Musk, o bilionário mais uma vez foi ríspido aí pela segunda vez com o CEO da Walt Disney. A provocação aconteceu no momento em que a empresa de entretenimento decidiu aderir aí a um boicote publicitário ao X, ao eterno Twitter, a plataforma de texto de Elon Musk. Segundo as palavras de Elon Musk, ele falou o seguinte, vou até abrir aspas, Walt Disney está se revirando no túmulo por causa do que Bob Iger, do que o Bob, ele falou, fez com a sua empresa. Fecha aspas. Isso se referindo aí ao serviço de mídia do qual ele é proprietário, né? Entre outras declarações, Musk também diz que Iger deveria ser demitido imediatamente. Os comentários foram feitos depois que a Disney, juntamente com outras empresas, suspendeu seus gastos com a publicidade no X. E tudo porque Elon Musk teria endossado comentários antissemitas no site. A Disney era um dos maiores anunciantes da plataforma de texto. A Disney não respondeu ao comentário de Elon Musk. E olha, vamos vir para o Brasil. Lojas sem produtos e até sem água. Sabe quem está nessa situação? Starbucks. E agora eu quero levar para você que nos assiste como é que fica a situação da Starbucks com a aprovação da recuperação judicial. Notícia quentíssima da última semana, né? A Justiça de São Paulo, enfim, aprovou a recuperação judicial da South Rock Capital, a operadora da Starbucks, da Subway, do Italy, e vai agora iniciar o processo de reestruturação com consultores externos. A dívida estimada é de 1 bilhão e 800 milhões de reais e são mais de 2.300 credores nessa recuperação. O início do processo significa que a South Rock ganha até 6 meses de proteção contra a execução dessas dívidas por parte desses milhares de credores e vai ter também 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, em que detalhará as medidas propostas para a reestruturação do grupo. E é interessante
pontuar aqui que ela fez questão de dizer que as unidades da rede de cafeterias que ainda não foram fechadas vão seguir funcionando normalmente. Eles deixam isso bem claro, porque 45 lojas já foram fechadas no Brasil desde outubro, quando a situação crítica da empresa se tornou pública e a operadora entrou com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando uma proteção financeira das operações no Brasil para ajustar o modelo de negócio com a atual realidade econômica do país. A crise da operadora ocorre pela forte queda nas vendas desde 2020. A redução das receitas foi de 95% em 2020, de 70% em 2021 e de 30% em 2022. Outras 142 lojas seguem funcionando, mesmo que muitas de forma meio bem precárias, né? Tem relatos nas redes de que em muitas unidades já há problemas como desabastecimento de produtos e até falta água. No processo de RJ, dessa recuperação judicial, a Fridays e a Brazil Airports Restaurants, que são alguns restaurantes de aeroportos no país, entram nessa recuperação. Já o Italy fica de fora, não está nessa recuperação. Portanto, agora a companhia se debruça sobre um plano aí de recuperação para apresentar aos credores. E a gente aqui no Business vai ficar observando aí o plano, porque se algum credor não topar o plano apresentado, vocês sabem que a empresa vai à falência. Vamos girar o assunto, vamos para o setor automotivo, porque tem expansão no setor automotivo brasileiro e vindo aí de uma das líderes em vendas em carros de luxo. É a BMW, que anunciou um plano para elevar a produção em 10% na fábrica em Araquari, em Santa Catarina. De acordo com a empresa, a previsão é fabricar durante todo o ano que vem cerca de 11 mil veículos. A expansão visa atender principalmente ao aumento de demanda do modelo X1. Com a ampliação na produção, 50 empregos serão criados na unidade, que hoje conta com 600 funcionários. Inaugurada em 2014, a fábrica da BMW em Araquari já produziu mais de 90 mil veículos e atualmente é a maior planta de carros premium da América do Sul. A montadora já investiu na unidade em 9 anos de atuação, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A planta abriga, junto com o escritório da empresa em São Paulo, o único centro global de engenharia da BMW na América do Sul. Atualmente, aproximadamente aí 60% das vendas da marca no Brasil são provenientes de modelos fabricados em Araquari, em Santa Catarina, que produz os sedãs Série 3 e os SUVs X1, X3 e X4. O Série 3, vale pontuar, é hoje o carro premium mais vendido do mercado brasileiro. E vem aí uma concorrente para a Havana, aquelas lojas conhecidas, e a marca muito conhecida aí pela tradição em alfajores, né? O doce que muita gente gosta, feito com biscoito, recheio de doce de leite e cobertura. A empresa se chama Cachafaz, que também é é muito conhecida, a marca argentina aí de alfajores. Ela está chegando no Brasil. Segundo a marca, a meta é ter 15 lojas físicas no país até o fim de 2024. As 2 primeiras lojas serão inauguradas ainda neste mês em Fortaleza. Na sequência, virão 2 lojas em Santa Catarina, com pontos em Balneário Camboriú e Blumenau, com previsão de abertura para janeiro e fevereiro. Outras cidades do país, como São Paulo, Porto Alegre, Belém, Natal, Recife, Curitiba e Campo Grande, além de Salvador, também estão na lista de pontos de venda da marca em 2024. Por enquanto, as vendas acontecerão apenas nessas lojas físicas. Além dos alfajores, o cliente terá algumas outras opções. Tem bombom de doce de leite, e tem biscoitos, tem o próprio doce de leite e chocolates. Em novembro, a marca, que nasceu no fim dos anos 90 em Buenos Aires, anunciou um investimento de $2 milhões em uma fábrica na Argentina para ampliar a produção em 80%. Lembrando que a Havana, que é a outra Argentina de renome aí nesse segmento, já tem presença importante no mercado brasileiro, somando mais de 200 lojas no país. Portanto,
Duas grandes marcas argentinas na disputa pelo bolso, mas não só pelo bolso, é pelo paladar dos brasileiros. E cresce o otimismo dos empresários brasileiros para 2024. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Grant Thornton, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Segundo o estudo IBR, 72% dos empresários brasileiros afirmam estar otimistas com a economia nos próximos 12 meses. As expectativas positivas foram registradas em itens como crescimento da receita e lucratividade, que se mantiveram em patamares acima da média global. Foram ouvidos mais de 4.800 empresários em mais de 2 dezenas de países. E para comentar a pesquisa, nós vamos receber agora no Business o Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil. Daniel, um prazer tê-lo aqui no Business. O que explica esses números que eu mostrei? Eu sei que a pesquisa de vocês é mais ampla, inclusive. Mas o que explica esse otimismo do empresariado para 2024? Perfeito. Bom, primeiro, Bruno, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar participando com você no teu programa aqui, que é tão elogiado pelas pessoas aí. Obrigado, Bruno. Bom, eu queria contextualizar um pouquinho para vocês em termos da pesquisa, que o resultado dessa pesquisa ela indicou que estamos aí entrando num período de estabilização das perspectivas aqui no Brasil, né? Pois a gente atravessamos períodos aqui de certa euforia no pós-pandemia, certa turbulência, incertezas econômicas internas do Brasil aqui e também globalmente, né? Principalmente em função de eleições presidenciais, período de guerra, né? Invasão da Rússia na Ucrânia, certo risco de recessão, alta de inflação, taxa de juros, entre outros, né? São alguns aspectos que deixaram o empresário receoso em termos de investimentos. Até que nós chegamos aqui nesse cenário no qual o otimismo dos empresários segue elevado, né? Mas ainda com uma certa cautela em relação às bolsas e investimentos futuros, né? Embora mais da metade aqui, eu diria, dos líderes empresariais consideram a inflação a principal ameaça às suas perspectivas, as medidas dos bancos centrais, dos próprios governos, para reduzir a inflação, conseguiram tranquilizar aqui os líderes empresariais na maioria dos territórios, né? Não só Brasil, mas globalmente. E, além disso, os níveis de emprego permaneceram robustos, né? Os choques no comércio global, causado pela invasão russa da Ucrânia foram, em grande parte, superados, e à medida que as empresas adaptaram e se remodelaram as suas cadeias de abastecimento globais, tudo deu uma estabilizada em termos de mercado global, impactando o Brasil, trouxe um certo otimismo. Mas, principalmente, eu diria que, na perspectiva dos empresários brasileiros, a gente sentiu que quais são os pontos, de fato, que levaram elevar o otimismo, né, num patamar comparado com o global, América Latina, superior, exportação, né? Então, o Brasil, ele é um país exportador, né, principalmente de produtos primários, agrícolas e minerais. Então, função de exportação. O outro ponto importante é a questão dos investimentos estrangeiros diretos. Tem havido agora, nesse último semestre, um volume maior, né, registrado um volume maior de entrada de recursos no mercado brasileiro em termos para investimento. Eu diria que uma perspectiva também de liberação, principalmente pelos bancos públicos, de novas linhas de financiamento. Outro ponto o que se discute bastante, não vimos ainda, mas é a própria expectativa de investimentos em infraestrutura, seja em parcerias governo, empresa privada ou empresa privada. Isso também, se vier a ocorrer, vai trazer um volume de recursos, investimento elevado para o Brasil, né? O que temos visto agora, ontem ocorreu mais uma redução de taxa de juros, mas é uma expectativa que os empresários tinham e tem para os próximos 12 meses também uma redução da taxa de juros, fora a questão do controle de inflação, uma certa estabilidade que os empresários estão sentindo em termos de economia e política, né, tem ocasionado essa visão de perspectiva de 12 meses para frente de mais otimismo. Agora, tem algum setor que pode ser destaque no próximo ano? Vocês conseguiram detectar esse setor? A pesquisa ela é bem, do ponto de vista de setores, é bem diversificada, não tem uma concentração específica em um determinado setor, mas a gente continua, sentimos que
ainda o setor de agronegócio, a cadeia do agronegócio em si, a gente percebeu que pode ter continua sendo uma cadeia forte e com otimismo, eu diria, maior. Agora, a gente está falando de otimismo, nem tudo são flores no caminho das grandes empresas e dos empresários, né? Isso no mundo todo, mas vamos falar de Brasil. Vocês conseguiram identificar os entraves, os impedimentos aí para o crescimento das empresas no ano que vem, por exemplo? E quais são esses impedimentos? Tá. Bom, os empresários que responderam à pesquisa, para eles tem alguns pontos. Então, eu diria que a falta de financiamento é um problema para 42% dos entrevistados, né? E aí estou falando de 6 pontos percentuais acima da pesquisa anterior, né? E isso é um ponto importante. A questão da infraestrutura também, de transporte, né, principalmente relacionada ao transporte, também foi outro ponto apontado aqui por 30% dos entrevistados aqui no Brasil, né? Contra 29% da pesquisa passada. Então, nós estamos falando aqui que aumentou a preocupação em termos de o que poderia, de fato, reduzir o crescimento no próximo ano. Então, falamos aqui de 2 pontos principais, falta de financiamento e a própria infraestrutura, focando principalmente na parte de transportes, mas tem também a avaliação das barreiras para o crescimento dos negócios, indica também que há muito que se melhorar no país, né? E aí, sobretudo, em relação a algumas melhorias, né? Regulamentação de alguns setores, os empresários também veem que há necessidade de uma melhor regulamentação, redução de burocracia, né, o custo, como sabemos todos, isso extremamente todo mundo elevado. sempre fala, né? Um país Exatamente. burocratizado, né? Exatamente. Então, se conseguimos, de certa forma, reduzir um pouco a burocracia, esses têm um ganho de eficiência muito alto. Segurança jurídica, um ponto também que é preocupação dos empresários brasileiros, também, né? Tem também muito falado, mas é um ponto super importante e relevante, e também a estabilidade com redução, não digo ter uma estabilidade com redução na dívida pública, né? Se tenha uma redução em termos de relação déficit e dívida pública no Brasil, né? Eles veem que há uma possibilidade em termos de redução de déficit, uma estabilidade, se for possível, médio e longo prazo, a implementação de reformas administrativas e a continuidade na redução da taxa de juros, né? Então, esses são alguns entraves que os empresários brasileiros, eles mencionaram. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas envolvendo a sua empresa, a Grant Thornton, né? Volto a repetir aí, uma gigante aí de auditoria no mundo e de consultoria também. Ela foi destaque na última semana do Prêmio Líderes do Brasil, né? Sobretudo na promoção de uma categoria ESG. Eu estive nesse prêmio, Daniel, e vi o seu discurso muito claro, inclusive, sobre a importância, né, sobre essa mudança, essa preocupação, não só a preocupação, mas a iniciativa das grandes empresas no mundo todo em focar em ESG. Por que as empresas têm falado tanto e anunciado tantas mudanças aí para promover o ESG? Perfeito. Bom, a temática e a sigla, vamos falar ESG, ela não é tão recente, né? Essa sigla, assim como a sua definição de objetivo, surgiu já há quase 20 anos, né, em 2004, e foi uma discussão que ocorreu lá na ONU com grandes bancos e investidores procurando definir métricas e parâmetros para, falar assim, integrar a análise de riscos, impactos ambientais, sociais e governança, que é um item super importante, né, e mensurar esses impactos dos quais as empresas estão sujeitas no mercado, né? Tem que ter métrica. Então, nos últimos anos, esses fatores foram crescendo em relevância, né? O aspecto de fatores, a preocupação com relação à parte ambiental, social e governança das empresas, e especialmente nos últimos 5 anos. Então, temos aí visto um grande aumento exponencial, tanto na divulgação quanto nas demandas relacionadas a essa temática, muito impulsionado pelos órgãos reguladores, né? Que vêm europeus, americanos, e agora o Brasil entrando também nessa onda e se discutindo muito mais forte, né? Esse movimento, diria que dos órgãos reguladores, que contemplam aí a indústria financeira, que é um grande, fala assim, impulsionador do ESG, né, além dos financeiros, mercado de capitais e alguns outros setores específicos, como agro e energia, estão exercendo um papel muito importante na promoção do ESG. Quer dizer, por quê? Porque a partir de um grande número aí de diretrizes e normas de boas práticas que estão sendo emitidas, vão trazer direcionamento e padronização para o que deve ser feito em termos de gestão e reporte dos indicadores relacionados a ESG para o mercado, né?
E o mercado ele precisa do quê? O mercado precisa de transparência, de confiança, né? E isso vai trazer transparência, clareza e vai auxiliar as empresas a respeito do caminho que devem trilhar aí no futuro para amadurecer suas práticas, eu diria, das práticas e, de fato, promover os negócios mais sustentáveis, né? Então, eu diria que, para nós aqui da Grant Thornton, nós estamos inseridos nessa prática de ESG, porque a gente acredita muito que as empresas precisam estar inseridas nesse mercado, né? Que essas empresas não adotarem um papel aqui, de fato, em apoiarem e, de fato, aplicarem as normas que estão sendo divulgadas, vai ser difícil uma movimentação em termos de conseguir fazer redução, seja do emissão de gás carbônico, seja também de impacto social, né? Agora, então, deixa eu fazer uma última pergunta, Daniel. Você que tem contato diário com tantos empresários relevantes no Brasil, porque você tem milhares de clientes, né? 4 mil clientes dos mais variados setores. Você, pessoalmente, como CEO da empresa, você está otimista com o ambiente de negócios em 2024? Eu diria que eu sou sempre um otimista como CEO aqui da Grant Thornton e empresário. Eu vejo o Brasil um país continental enorme, com um mercado consumidor gigantesco. Eu diria que a maior parte dos empresários, eu acho que também é o reflexo do otimismo deles, eles acreditam no Brasil, né? Independente das turbulências que acabam ocorrendo, lógico, impacta a economia, coisa política, econômica ou algum efeito global, mas os empresários, eles acreditam no Brasil pelo potencial que existe, né? Temos de mercado de consumo, temos de potencial aqui que seja no segmento de energia, o segmento financeiro é um grande segmento aqui no Brasil que alavanca a nossa economia. Então, eu sou otimista, né? Eu vejo também o que tem sido feito em termos de esforço de redução da taxa de juros, um controle da inflação. Se esses temas continuarem na pauta e seguirem a continuidade de redução da taxa de juros, controle da inflação, eu diria que o Brasil tem muito a se beneficiar disso e ter um crescimento em 2024. Não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu vejo uma boa luz no final do túnel em termos de potencial. E principalmente também que os investidores internacionais, os grandes fundos, estão olhando o Brasil como sempre olharam, mas voltaram a olhar com perspectiva de fato de investimento produtivo, né? Seja em qual cadeia for, mas eles estão olhando para o Brasil e o recurso financeiro para a produção está vindo, está a caminho do Brasil. Muito bem, nós recebemos e falamos com Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil, uma gigante aí de auditoria e consultoria no mundo e que tem uma presença muito relevante aqui no Brasil. Obrigadíssimo pela presença aqui no Business, Daniel. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. O maior boom da história do mercado de relógios de luxo suíços, de marcas icônicas aí como Rolex, Patek Philippe, Omega, estaria chegando ao fim. Os fabricantes desses relógios que chegam a custar aí, tem relógio aí custando $50 mil, registraram uma diminuição da procura nos últimos meses. Isso num momento em que o mercado começa a desaquecer diante do aumento das taxas de juros em todo o planeta e de crescimento econômico instável. Qual que é a consequência? Os executivos dessas empresas que ainda colhem os frutos desse frenesi recente já reconhecem que o mercado está desacelerando e rapidamente. A onda de interesse nas peças ressurgiu há 3 anos durante a pandemia, quando os consumidores de alto poder aquisitivo, que estavam presos em casa, trancafiados, começaram a comprar os icônicos relógios produzidos na Suíça. Com isso, as exportações foram impulsionadas e atingiram níveis recordes de quase 25 bilhões de francos, o equivalente a 28 bilhões e meio de dólares no ano passado. A crise dos relógios foi revelada em novembro, quando a Cartier divulgou resultados semestrais que mostravam um declínio de 3% nas vendas de relógios, sendo que nas Américas o recuo foi de 17%. A indústria relojoeira suíça é muito conhecida, né? E é significativa, tanto no prestígio da cultura popular, quanto no peso financeiro. As vendas globais totalizaram cerca de 48 bilhões de francos em 2022.
O mercado de relógios usados já gira em torno de 24 bilhões de dólares. Para a própria Suíça, é uma parte importante da economia, o terceiro maior setor de exportação, que emprega aí cerca de 60 mil pessoas. E falando dos relógios icônicos, que estaria aí esse boom perto do fim, eu me despeço de você, dou um ponto final aqui no Business e sempre agradecendo, claro, a sua companhia, a sua audiência, e eu sempre reforço, né, que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Realização Jovem Pan News.